Hoje estamos com um paciente de 35 anos de idade, com sintomatologia para a raiz de S1 bastante evidente, sem melhora do tratamento conservador, como todos os casos que normalmente a gente realiza o procedimento cirúrgico, e vamos aqui realizar uma endoscopia. A sintomatologia desse paciente é para a raiz de S1. E é muito interessante esse caso, por quê? Observe que a ressonância magnética nuclear é um pouco evidência, tem na verdade uma compressãozinha aqui na região posterior da vértebra de L5, como eu vou mostrar mais adiante, né? Em que muitas das vezes a relação entre conteúdo e continente está tão íntima que pequenas alterações morfológicas ou do processo articular ou do espessamento do ligamento amarelo traduz muita sintomatologia. Aqui numa incidência em axial da coluna vertebral, região de L5, aqui nós temos o processo articular, bastante desenhado à esquerda, aqui o lado direito, e essa aqui é a raiz direita de S1, que a gente chama no recesso lateral, à direita, e aqui à esquerda. Observe como ela se desloca, observe bem a relação do lado direito com o lado esquerdo, como é que ela se desloca e fica comprimido por essa estrutura que nós chamamos de recesso lateral. Por isso que é muito importante nós valorizarmos, antes de tudo, a sintomatologia clínica do paciente. E como a sintomatologia é para a raiz de S1, a gente vai na incidência radiográfica procurando aonde que pode existir a compressão. E, naturalmente, dependendo da sintomatologia, da resistência ao tratamento conservador, nós indicamos o procedimento endoscópico. Aqui nós temos exatamente o ponto de entrada na radiografia AP, que é a representação onde nós apontamos na ressonância magnética, naquele pontinho que a gente chama tipo o V-point, né? Nosso objetivo de entrada é exatamente ali. Bem, aqui foi retirado toda a estrutura muscular, estamos exatamente na parte posterior da vértebra de L5. Aqui à esquerda nós temos um processozinho articular aqui, ó, né? E a raiz, depois de retirada toda essa fibrose aqui, nós vamos encontrar a raiz espinhal de S1 descendo. Então, naturalmente, tem que ir com todo cuidado, uma vez que essa fibrose, muitas das vezes, está aderido à parede posterior da dura mater. Então, é muito importante que você vá cauterizando, limpando todas essas estruturas para livrar a raiz espinhal de todas as suas aderências, como nós vamos ver mais adiante. Nesse momento aqui, estamos observando aqui a retirada do processo articular, que nós chamamos da região do recesso lateral, que é um processo articular. Por detrás disso aí, pela frente disso tudo, nós vamos identificar a raiz espinhal. Basicamente aqui, essa presa, a gente vai palpando o processo articular e vai retirando ela, afundando, até nós chegarmos à raiz, à região onde reside a raiz espinhal. Aqui é a raiz já individualizada, e aqui nós estamos observando uma fibrose na volta da raiz, estão vendo? Junto com uma pequena hérnia discal que está no sentido de abraçando essa raiz espinhal. Naturalmente a gente sabe, né, Bruno, que tudo que comprime a raiz, você como anestesista, né, tudo que comprime a raiz encadeia sintomatologia. Nós temos que vencer, identificar bastante essa raiz espinhal, liberar esse disquinho aqui para soltarmos essa fibrose, liberando assim a raiz descendente de S1. Um pouco mais de esforço nós vamos conseguir. Já estamos aí com mais ou menos 1 hora e pouca, né, Bruno? Quanto é que tem de cirurgia? 1 hora e 30 de cirurgia. Essas cirurgias normalmente estamos dentro da hora, sempre com bastante calma, identificando bastante as estruturas, para que não aconteça aí nenhuma compressão na raiz espinhal. Porque são essas compressões que muitas das vezes, e o cirurgião às vezes tem dificuldade na descompressão, que aparecem as radiculopatias, que nós chamamos de disestesias. Muitas das vezes acompanham o pós-operatório por 15, 20, 30 dias, né? Por isso que é muito importante a liberação mais lateral possível da raiz espinhal, no sentido de evitar essas intercorrências pós-operatórias. Mas a raiz já está bem individualizada no topo do vídeo. Com isso, nós finalizamos o procedimento. Estamos aqui com umas 2 horas e 15, 2 horas e 30 de cirurgia. Uma cirurgia trabalhosa, em função das aderências da parte posterior da dura mater, a presença de um pouquinho de bulging do disco intervertebral. E aqui nós temos bastante individualizada a raiz descendente de S1, raiz de S1, que vai sair lá embaixo, né? E a parte cranial é aqui à esquerda e à direita a parte caudal, a parte de baixo da raiz, né? Aqui nós tínhamos a aderência e uma pequena hérnia
sendo que, na realidade, a sintomatologia dessa raiz era puramente aderência em toda a região mais anterior da raiz. Daí, a diminuição da força muscular bastante evidente, né, Edu? Para caminhar, não é isso? Exatamente. Caminhar sobre a região do calcanear, na ponta do pé, né? Não. Fazer o quê? Dorsoflexão. Dorsoflexão do pé, né? Dorsoflexão é a raiz de L4. Já S1 é a flexão plantar. Flexão plantar, andar na ponta do pé, né? Observa, raiz bastante liberada, individualizada em toda a sua extensão. Esse é o objetivo final do procedimento por via endoscópica. E com isso finalizamos. Vamos agora fechar a pele. E o paciente agora vai se restabelecer. No dia seguinte, o paciente já está indo embora para a sua residência, iniciando então a fisioterapia. A pedido do Dr. Edward, porque na verdade nunca está satisfeito, sempre quer fazer a limpezinha final, né, Bruno? Sempre quer fazer a limpezinha final. Então ele solicitou aqui mais um vídeo, está liberando a parte distal da raiz, tendo um restinho de lâmina da vértebra de S1, né? E novamente a raiz totalmente livre. O quê? Gânglio de S1 aqui, ó. O gânglio de S1. Gânglio, onde é que fica a célula nervosa da parte sensitiva do nervo, né? Ela aciona esse organismo numa região que a gente chama de gânglio espinhal. Aí está toda a sensibilidade do nervo, né? Completamente livre. Completamente livre, toda a sua extensão.